Toque, toque, toque. A Polícia Federal prendeu, durante uma operação na manhã desta quarta-feira, o pastor e empresário Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Um detalhe que a mídia corporativista pouco informa é que Fabiano Zettel é o maior doador eleitoral de Tarcísio de Freitas e doou R$2 milhões para sua campanha de 2022. Ele também doou R$3 milhões para a campanha de Bolsonaro. O deputado federal, Rogério Correia, já havia denunciado essa conexão na CPMI do INSS em novembro do ano passado, quando Daniel Vorcaro foi preso. Confira. Agora hoje tiveram outra notícia ruim, que foi a prisão do Vorcaro. O Vorcaro é amicíssimo, viu? Podem saber disso. O Vorcaro é muito amigo de Jair Bolsonaro, muito amigo também de Tarcísio. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco e vocês vão ver. Mas esse Vorcaro é lá de Belo Horizonte. Ele tem muita coisa, deputada Soraya, de crédito consignado. Muita coisa que é consignado. Esse relatório, esse requerimento do Duarte Júnior tem que ser aprovado, nós temos que trazer esse Vorcaro aqui. Vocês vão ver a quem esse Vorcaro é ligado em Belo Horizonte. Meu tempo agora é curto para anunciar, mas o Vorcaro é muito amigo de alguém que já foi citado nessa comissão parlamentar de inquérito, que é o senhor André Valadão, da Igreja Lagoinha, que é cunhado do Zettel, que é um outro pastor que está com muitos problemas lá. O pessoal depois vai ligando as pontas e vai ver esse Zettel, que é cunhado dele e que foi um dos maiores contribuintes da campanha de Bolsonaro. Zettel deu 3 milhões para o Jair Bolsonaro. Essa Igreja Lagoinha tem lá uma fintech, um banco, eu nunca vi isso, uma igreja que tem um banco, uma fintech, chama Clava Forte, que nós vamos ter que também ver o que tem de recursos ali e por que a Amar Brasil, através do Felipe Macedo, foi financiar essas questões lá. Então nós vamos ligar Vorcaro, junto com o André Valadão, vamos juntar isso com Bolsonaro, Tarcísio. Isso vai dar muita coisa para a gente averiguar aqui. Tomara que não haja nada de blindagem em relação a isso. Quem segue trabalhando para blindar os investigados da operação é o ministro Dias Toffoli, relator do caso do Banco Master no Supremo Tribunal Federal. Segundo informações do comentarista Octávio Guedes, a Polícia Federal está perplexa com a decisão do ministro para entregar todo o material apreendido ao STF. Entenda. Agora vamos para esse outro trecho que a Elisa citou, que essa, sim, interfere diretamente na investigação. Ele diz o seguinte: determino que todos os bens e materiais apreendidos por força do cumprimento da decisão, etc., deverão ser lacrados e acautelados diretamente na sede do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, você apreendeu um celular, né? Entre outras coisas, que ali você vai extrair muitas provas, documentos, planilhas. Isso, via de regra, fica com a autoridade policial, que é quem dirige a investigação, né? Então, ele vai ali examinar. E não com o juiz. Esse que é o estranhamento. Eu ouvi policiais federais que disseram perplexos com essa decisão. Então, o que diz o gabinete do ministro Toffoli? Ele diz o seguinte, olha, o acautelamento imediato tem por finalidade a preservação das provas recolhidas pela autoridade policial e serão devidamente periciadas pelas autoridades competentes. Ou seja, ele diz que ele vai preservar pela polícia, trabalho que geralmente é da polícia. O Bruno Tavares tem uma apuração importante, que é o seguinte, porque o assinante pode perguntar, bom, qual a diferença de um celular, de um computador estar no STF e não estar na polícia? Então, ele explica o seguinte, os policiais explicam o seguinte, há um risco de destruição de provas, uma vez que os arquivos podem ser acessados via nuvem. Então, você tem o que está ali no celular, no dispositivo eletrônico, e você tem o que está na nuvem. Segundo os policiais, a orientação é extrair as informações assim que os dispositivos chegam na delegacia. Então, chegou o celular, chegou o notebook, a polícia já é treinada e especializada em abrir aquilo lá e pegar tudo que está na nuvem. Indo para outra instância, sem que a Polícia Federal tenha acesso,
os arquivos podem ser manipulados ou mesmo destruídos remotamente. O constrangimento ao STF com Dias Toffoli na relatoria do caso vem aumentando, conforme explica a jornalista Dani Lima. O ministro soube que tinha sido sorteado o relator quando desembarca para assistir o jogo. Augusto de Arruda Botelho, que é o advogado, né, de um dos casos, um dos diretores do Master, inclusive do diretor de compliance, não é exatamente o responsável pelo recurso que levou o caso inteiro ao Supremo, né? Foi a equipe de Daniel Vorcaro, né, que tem 5 advogados, nenhum deles estava no voo, quem impede e faz com que Toffoli tome a decisão. Agora, à medida que você for olhando as carteiras de investimento, quem foi que investiu, aí a coisa vai ficando de novo mais constrangedora. Não é nada relacionado ao ministro diretamente, é um banco que tinha uma carteira considerável de clientes, vão aparecendo aí outros nomes, né? Era um banco que oferecia uma rentabilidade muito acima da média, tem que ver se a família do Toffoli saiu, digamos, com prejuízo, me parece que não. Agora, de fato, vai se criando um ambiente de constrangimento que mantém o Supremo num corner dessa história que está só começando, está muito longe do fim. Então, assim, o ministro tem segurado o caso com unhas e dentes, deu uma segunda decisão reafirmando a legitimidade da manutenção do caso no Supremo Tribunal Federal. Mas, de novo, né, essas revelações não fazem com que a posição do relator fique mais confortável. Ao contrário, elas mantêm o Supremo não como parte da solução, mas como um dos vértices dessa crise, o que, por óbvio, para a Corte como um todo e para o ministro é muito ruim. A prisão de Zettel ocorreu no Aeroporto Internacional de Guarulhos para impedir que Fabiano saísse do país e ele já foi liberado. Além disso, a operação está cumprindo 42 mandados de busca e apreensão, inclusive na Faria Lima, e bloqueou 5,7 bilhões de reais em bens e dinheiro. O diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, declarou em entrevista que a operação contra o Banco Master é uma das maiores investigações da instituição. De fato, eu faço coro aqui ao ministro Fernando Haddad. Eu acho que essa não só a maior investigação de fraude bancária, mas talvez uma das maiores, se não a maior investigação da Polícia Federal, seja pelo volume de dinheiro envolvido nisso, seja pela quantidade de pessoas e o nível, enfim, dessas pessoas que a gente está investigando. Então, isso chama muito a atenção, de fato, todo esse mecanismo criado e que teve, e você fala da atuação do comentário do ministro Fernando Haddad, que se relaciona diretamente à atuação do Banco Central. Então, se relaciona com a atividade fiscalizatória que funcionou, né? O presidente Galípolo foi muito contundente, muito feliz ao deliberar a respeito dessa fiscalização e muito vigoroso com essa iniciativa e que identificou esses fatos que foram comunicados à Polícia Federal. Então, o que chama a atenção, acho que o volume de recursos envolvidos chama a atenção, de fato, a facilidade com que se criam, aparentemente, e eu falo isso porque são dados públicos, aparentemente se criam valores, e aqui falamos sempre as casas de bilhões, e que passam ou passaram algum tempo despercebidos de todos e de tudo. Andrei Rodrigues mandou um recado aos corruptos da Faria Lima. O que nós estamos mostrando agora é que o crime organizado não está só na favela. O crime organizado está em vários segmentos e nós estamos focados no que é o chamado andar de cima. A Polícia Federal atua com essa independência, com essa autonomia, sem olhar a cor partidária, ideologia, estado social, econômico, político, o que quer que seja. E isso tem nos dado a oportunidade de desvendar, né, graças a essa autonomia que o ministro Lewandowski nos ofereceu, que o ministro Flávio Dino nos garantiu e que o presidente Lula permanece garantindo até hoje. Então, nós, com isso, conseguimos esses avanços, com a integração, né, e essas operações que você cita foram fruto da integração com a Receita Federal, com o Ministério Público, com as polícias estaduais, onde a gente, com esse formato, consegue melhores resultados. Então, é isso que a gente espera continuar fazendo.